Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast As Amazonas. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Stephanie Lopes, mãe da Giovana e da Gabriela, pesquisadora em saúde pública no Instituto Leônidas e Maria Deane, a Fiocruz Amazônia, onde ocupa hoje o cargo de vice-diretora de pesquisa e inovação. Em 2002, Stephanie concluiu a graduação em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Campinas, instituição pela qual nos anos seguintes fez o mestrado e o doutorado em Genética e Biologia Molecular. Sua principal área de pesquisa é a biologia do Plasmodium vivax, parasita responsável por mais de 80% dos casos de malária no Brasil, e sobre o qual conversaremos bastante no programa de hoje. Está começando agora o episódio número 26 do podcast As Amazonas. Eu sou a Aruana Brianese e hoje aqui comigo para conversar com a doutora Stephanie estão as minhas colegas e amigas Daniela Sayag. Olá a todos e todas, muito bom estar aqui novamente, mais um episódio das Amazonas, dessa vez falando de saúde pública na região amazônica. A gente sabe o quanto é importante a pesquisa aqui, sobretudo em malária, é um tema muito importante para as populações que aqui vivem e a gente vai dividir aí um pouco desse conhecimento da doutora Stephanie com vocês. E Liege Albuquerque. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com a doutora Stephanie, em francês, né? O Stephanie, que a gente estava até perguntando agora dela, como que pronuncia, que a gente entrevista sempre as pessoas e acaba não sabendo exatamente como pronuncia, né? Então, estou muito feliz de estarmos aqui falando sobre uma coisa não muito feliz, né? Mas é importante que a pesquisa é feliz, não a malária. Doutora Stephanie, seja bem-vinda. Eu vou começar perguntando sobre essa pesquisa recente. Em abril deste ano, a Fiocruz divulgou um financiamento pelo Fundo Global de Tecnologia Inovadora em Saúde do Japão de uma pesquisa pré-clínica de vacina para a malária vivax. No ano passado, a OMS aprovou a primeira vacina contra malária da história, a RTS-S, ou Mosquirix. Mas ela age contra outro tipo de plasmodium, o falcíparo. Aí a minha pergunta primeira é, qual é a importância de se ter também uma vacina para o Plasmodium vivax? E se a senhora acha que o fato da malária causada por ele ser mais fraca, e se é isso mesmo, né, torna mais difícil conseguir esse tipo de financiamento? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal, não sabemos o horário que vocês vão nos assistir. É um prazer estar aqui para falar sobre malária, sobre saúde, para todos vocês. Essa vacina ela é um ganho tremendo, a Mosquirix, né, que tem esse nome engraçado, mas ela tem uma efetividade limitada e é para uma espécie de parasito que não é o prevalente hoje na nossa região. No entanto, a malária ela é endêmica de diversos países, mas como todo mundo sabe, com uma importância tremenda para os países africanos, onde ainda dizima milhares de pessoas todos os anos. Essa vacina, que é uma conquista, né, da ciência e para a saúde pública, ela está sendo agora implementada e indicada para ser implementada em mais países da África que tenham alta endemicidade para a malária falcípara. Ela protege da doença grave e protege 30% das mortes causadas por malária. Então, proteger 30% de mortes é sempre muito bom. Ela não é perfeita, muito longe disso. Ela protege da infecção, protege de gravidade, mas não protege a todos que a tomam. Ela tem uma administração muito difícil, são muitas doses. 4 doses? 4 doses, e ela é voltada para crianças a partir de 5 meses de idade. A gente está falando de aplicar 4 doses de vacina em países africanos extremamente diversos e pobres, né? Então não é fácil. Então essa conquista ela é muito importante, mas precisamos ainda avançar mais. Avançar mais em vacinas mais eficazes, em vacinas com menos doses, que possam ser armazenadas em ambientes que não sejam congelados, etc., que facilitem a administração para essas áreas remotas, que é o problema da doença malária. Ela está em áreas remotas, em áreas de populações vulneráveis. E também precisamos olhar para outra espécie, que tem menos casos, sim, é menos grave, também é verdadeiro. No entanto, é uma doença muito importante que causa morbidade e também mortalidade
aqui no Brasil, por exemplo. Nós estamos reduzindo o número de mortes, está por torno de 30 a 40 mortes por ano no país, mas a gente ainda teve 140 mil casos de malária, sendo que 85% desses são pela malária vivax. Sim, tira as pessoas do trabalho, tira as pessoas da sua, de todo o seu custo de vida, né? Porque as pessoas normalmente vão trabalhar como informais, elas perdem o seu dia trabalhado, perdem o seu ganha-pão, isso afeta outras coisas em questões de saúde. Então, sim, temos que olhar. Fora que existem estudos que já mostram, crianças que têm malárias sucessivas perdem em questão de aprendizado, de crescimento, mulheres grávidas podem vir a ter crianças nascendo prematuras, e a prematuridade já é um outro problema. Então, tudo isso é um grande impacto. Então, precisamos, sim, de esforços para desenvolver vacina para essa outra espécie também e para melhorar o que já tem. Já existe outra vacina com uma formulação bastante parecida com a Mosquirix em ensaios clínicos. Esperemos que ela seja mais eficaz para que isso esteja no mercado logo, mas precisamos investir também na malária vivax, que é a realidade e o nosso maior problema hoje no Brasil. Doutora Stephanie, eu vi do seu Lattes também que a senhora está com outros pesquisadores, né, preparando uma plataforma de drogas contra a malária, né? E eu nem sabia que existiam tantas drogas assim para ter uma plataforma. Como que é isso? Na verdade, a nossa plataforma, ela é uma plataforma também pré-clínica para avaliação de novos fármacos que possam vir ser usados na terapia clínica de malária. Então, em estudo, são mais de milhares, né? Hoje, você tem uma tecnologia para estudo que é chamada High Throughput Screening, onde você testa milhares de compostos através de robôs, de cultura, de ensaios fluorescentes, onde você consegue ver se o parasita sobrevive num ambiente onde aquele fármaco, aquela substância esteja. E a partir disso você precisa evoluir mais, né? Primeiro funciona, depois funciona contra parasitas existentes, funciona em qual estágio do parasita, funciona para mais de uma espécie de parasita, e o que a gente tenta desenvolver aqui é essa plataforma para testar contra o Plasmodium vivax, que ele tem uma limitação imposta, que diferente do Plasmodium falciparum, que a gente já falou anteriormente, ele não é cultivável em laboratório. Então, não se criou ainda uma ferramenta para mantê-lo por longo período dentro de um laboratório de pesquisa. E isso impacta no desenvolvimento de novas drogas para ele e nos estudos dele, né? Enquanto falciparum, esse método de cultura, ele é datado da década de 70. Então, a gente já tem ele em cultura nos laboratórios de todo o mundo, o Plasmodium falciparum, enquanto o Plasmodium vivax, os estudos que a gente tem, ele depende de coletar uma amostra de uma pessoa que esteja com a doença e fazer o ensaio dentro de um tempo muito curto, que é o tempo que ele sobrevive nesse ensaio, fora da pessoa. E isso nos permite dizer, por exemplo, se é viável, se o fármaco vai ter ação para um futuro estudo, aí sim, de segurança e eficácia, como a gente viu muito agora durante a pandemia de Covid. A pesquisa clínica teve relevância na mídia, então hoje as pessoas entendem um pouquinho mais. É claro que a gente faz tudo ainda in vitro, dentro de placas de laboratório. A outra possibilidade de se trabalhar com Plasmodium vivax é usar primatas não humanos, né? E aí você tem impacto, primeiro, que é muito mais caro, é muito menos o número de animais, e são pouquíssimos lugares que conseguem sustentar pesquisas com o uso de primatas não humanos, pela estrutura, pela questão ética e custo mesmo. A gente já falou de vacina, né, Stephanie? Falamos agora de drogas, de remédio, mas hoje a maneira mais eficaz de evitar o contágio da malária ainda é o combate ao mosquito. Eu lembro bem que eu cobri de forma muito ampla, em 1999, um dos grandes surtos, né, uma epidemia que teve na região amazônica, em especial no Amazonas, quase 400 mil pessoas contaminadas naquele ano. De lá para cá, veio melhorando muito. Os números todos os anos, eles são mais favoráveis. Às vezes tem um pico que tem muito a ver com a questão subida mais cedo ou mais tardia dos rios, né, da poça ali para que o mosquito se reproduza com mais facilidade ou não. Eu queria que você falasse qual a importância da questão para a saúde pública mesmo, dos governos, mas sobretudo as prefeituras que estão na ponta desse processo, não
deixarem para lá, por exemplo, o diagnóstico precoce, que a gente sabe que é um sucesso nesse combate. Muito bom a sua observação, de fato, né? É um momento até histórico para a gente falar de malária. Agora, em maio, o Ministério da Saúde lançou o Plano de Eliminação de Malária, no qual tem lá, inclusive, qual que é o papel de cada um desses agentes, seja a esfera municipal, estadual e federal. Todas as esferas têm um importante papel no controle dessa endemia, né? Hoje a malária é uma endemia, em especial da região amazônica no nosso país, e a gente precisa que as ações sejam contínuas, né? Como você falou, tem anos que tem mais, tem anos que tem menos, e ainda há uma obscuridade por que isso acontece. É pelo ciclo de chuvas, mas claro, também é pela ausência de talvez um diagnóstico mais perto, porque até se você lê o plano de eliminação hoje, nada mais é do que um diagnóstico precoce e cada vez mais precoce das pessoas que estão com sintomas de malária. Diagnosticando, eu trato, essa pessoa tratada, ela para de ser um reservatório para infectar um novo vetor. Infectando um vetor, né, você vai ter outra pessoa provavelmente infectada pela picada desse. Então, sim, né, diagnosticar e tratar da melhor maneira, né, com um remédio mais eficaz, é a melhor estratégia para a gente controlar a doença. E o outro lado, controlar aquele vetor que é o agente transmissor, o que é extremamente desafiador para a região amazônica. Como controlar um vetor, né? Então, hoje a gente tem, né, o uso de mosquiteiros impregnados, a borrifação, e essas medidas elas são importantes, principalmente quando se verifica lá na notificação que você está tendo aumento de casos. Se tem aumento de casos, você tem que entrar com uma ação adicional de controle vetorial, porque de fato há provavelmente uma superpopulação de vetor, um monte de gente infectada, e aquilo vai virar um surto bastante elevado. Eu vou engatar uma outra pergunta por uma questão de ordem. Você falou em mosquiteiro impregnado, e aí não tem como a gente deixar de dar o crédito para o doutor Tadei, né? Doutor Vanderlei Tadei, um dos grandes nomes, nos deixou ano passado, e é um dos grandes nomes, sem dúvida nenhuma, do estudo da malária, e ele trouxe para a nossa região essa questão do mosquiteiro impregnado. Eu queria saber como é que está a pesquisa nesse sentido, se isso já é uma política pública. Eu queria que você falasse, muita gente, eu me lembro na época, luta dele era por isso, ficava assustado, assim, como é que é um mosquiteiro que tem veneno, faz mal para o mosquito, para o vetor da malária, mas não faz mal para o homem. Eu queria que você falasse um pouco do mosquiteiro, que me parece que foi um grande diferencial também do combate da doença aqui. Sim, o mosquiteiro ele é uma ação muito importante em todo o mundo. O apelo que a gente tem é do uso social, né? Você precisa também ter uma comunicação com a sociedade da qual você distribui um mosquiteiro. Não adianta você deixar centenas de mosquiteiros sem fazer uma educação daquela população. Para que serve o mosquiteiro? Como eu uso o mosquiteiro? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a troca do meu mosquiteiro? Como que ele se mantém íntegro? Eu lavo, não lavo? Toda essa informação associada, ela precisa estar. E de uma maneira, né, a forma como você aborda uma comunidade, porque você precisa da participação dessa comunidade nesse ato. Então, educar, dizer da importância, falar porque ela sofre com aquela mazela, que aquilo não é normal. Né? Hoje, a malária não pode ser tida como uma normalidade. Eu tive 20 malárias e isso ser, que normal. Não pode. Então, dentro dessas comunidades, você precisa focar nisso. Fora que a gente tem outros desafios, né? Comunidades indígenas, áreas de mineração, em especial ilegais, né? Garimpos. Essas são áreas que são bastante desafiadoras e elas também estão postas ali no plano de eliminação da doença. A gente não pode deixar de olhar para uma população que tem uma característica única, né? Como que eu vou controlar a malária numa região indígena? Eu tenho que abordar a cultura do indígena. Então, são diversos fatores que podem levar para uma contribuição social. Você não faz isso, estratégias como o uso de mosquiteiro, sem ter a contribuição da comunidade. Então, isso é desafiador. É engraçado, a senhora falou aí, o negacionismo passa por esse tipo de argumento, né? Eu já vi pessoas falando, eu já tive 30 malárias, malária não mata, não precisa estar investigando isso, porque malária não mata. Bom, se matar uma pessoa, para mim, mata. Então, a gente tem que procurar alguma coisa, né, para que as pessoas não tenham malária, seja o que for.
né? Mas o discurso vai nisso, assim, né? Ela não mata. Claro que mata, né? Se matar 30 pessoas eu no acho ano... que mais ou menos 5% Vivax, não é isso? Na Amazônia É um número pequeno, mas mata. Perdão, ao contrário. 5% falcíparo e 95 Vivax. A gente está hoje no Brasil com 86,14%. 86 Vivax, 14 falcíparo. No estado do Amazonas, esse número ainda é um pouquinho maior. É mais ainda a proporção de Vivax para... Ou seja, não dá para dizer que não mata, porque da falcíparo é um índice altíssimo. A gente tem ainda mortalidade, inclusive para Vivax, mas o fato de uma doença não matar não significa que nós não tem que ser cuidada. E não é de se gabar, né? Tive 30, 40 vezes malária, tá tudo bem. Não é legal. É um custo, né? Você tem um custo do adoecimento, é um custo para tudo, como eu disse, é para o mercado mesmo. Aquele funcionário não vai trabalhar, aquela criança não vai para a escola. Então, tudo isso tem um impacto, e é um impacto que a gente muitas vezes não consegue mensurar. Nem só de morte é o impacto em saúde pública. Pelo contrário, né? Então, a gente tem que pensar, sim, né? Nas doenças que também não matam, porque são importantes, sim. Voltando a falar um pouco dos fármacos, a gente comentou nos bastidores, né, fazendo pesquisa aqui para essa entrevista, eu me deparei com inúmeras matérias falando da resistência do Plasmodium à cloroquina, né, e foi uma coisa muito falada agora durante a pandemia, principalmente, né. Eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente como que se deu essa resistência e em que medida o Plasmodium vivax também já demonstra estar, talvez, caminhando para isso. Nós falamos muito, né, de cloroquina. A cloroquina ela foi uma substância descoberta em meados no período de guerra, né, onde as pessoas viajavam para áreas endêmicas de malária e havia uma necessidade muito grande bélica de se ter fármacos que combatessem a doença. E ela é uma droga que muito barata, né? Por isso também foi muito falada durante a nossa pandemia, de um custo muito baixo de produção, e era uma droga muito eficaz. Então ela teve o seu sucesso. Aí estamos falando da Segunda Guerra e foi usada por muitos anos. No entanto, já meados de 80, a resistência à cloroquina por Plasmodium falciparum foi sendo reportada, aumentada. Então, um parasita resistente a essa droga começou a preponderar por causa do seu uso, né, natural. Você faz uma pressão com o uso de um fármaco, aquele parasita resistente passa a sobreviver e ser o predominante naquela área. Para Plasmodium falciparum, essa já é a realidade mundial. Hoje, o Plasmodium falciparum circulante no mundo, em sua maioria resistente à cloroquina. E não se usa mais a cloroquina para tratar a malária falciparum em todo o mundo. Hoje se usa um outro tipo de fármaco, que são os derivados de artemisinin, que inclusive agora, em 2000 e alguma coisa, a descobridora, né, dessa substância ganhou até um prêmio Nobel, que é uma chinesa. E para a Vivax, né, que a gente está falando muito da malária Vivax, que é a que prevalece em nosso país, a gente ainda aqui faz o uso da cloroquina. No entanto, já há relatos, né, e já há números que nos possam balizar que há resistência, sim, a esse fármaco por esse parasita também, por essa espécie de parasita. Aqui no Amazonas, os estudos relatam entre 5% a 10% dos parasitas sendo resistentes. Isso ainda não incide um alerta para a mudança da terapia preconizada. Então, a gente ainda utiliza cloroquina na rotina para o tratamento da malária Vivax. Aí, dentro do manual, salvo exceções, pode-se mudar a droga de uso. No entanto, no Sudeste Asiático, onde a malária Vivax também é predominante, a gente já não tem o uso de cloroquina pela resistência. Então, sim, o parasita da malária, e algumas espécies, já bem claro, pode ser resistente à cloroquina. A gente vê pelas ruas de Manaus uma campanha feita pelo governo federal de combate à malária em grávidas. Você chegou a pincelar lá na primeira resposta da importância que tem nesse combate, e eu me lembro também, alguns anos atrás, que existia uma pesquisa direcionada a grávidas pelo Instituto de Medicina Tropical, pela Fundação de Medicina Tropical, patrocinada, inclusive, pelo Instituto Bill Melinda Gates. Como é que está? Por que um foco tão grande nas grávidas? E como é que está a evolução de fármacos, de medicamento para tratar a grávida, que não pode ser o mesmo das pessoas que têm malária e não estão nesse estado? Isso. A malária em grávidas, ela acende um alerta muito grande, né? Porque a malária durante a gravidez, ela pode levar a um agravamento de uma anemia, que já é comum no período puerperal, além do que você pode ter várias sequelas no feto, que pode ter baixo peso ao nascer até aborto.
né? Isso muito claro para a malária falciparum, em especial as primográvidas têm um agravamento muito grande e é muito claro o número de abortos por malária gestacional. Para a malária vivax, menos intenso, a gente não vê tanto o desfecho fatal do aborto, mas vê sim, existe um estudo recente de um grupo da USP com grávidas do Acre, mostrando que há o baixo peso ao nascer, baixa circunferência cefálica. Então, sim, afeta, né, a malária durante a gestação afeta o desenvolvimento fetal, que leva por exemplo, a antecipação de parto, a bebês prematuros com baixo peso ao nascer, e tudo isso tem sequelas para o desenvolvimento da criança, né? Então, é muito importante. E o outro impacto muito grande na malária durante a gestação para o Plasmodium vivax é que hoje a malária vivax ela é tratada com cloroquina, mas associada à primaquina. A cloroquina ela mata o que a gente chama dos parasitas sanguíneos, né, que é o parasita na esquizogonia, e a primaquina ela mata o parasita que está no fígado, o parasita hepático. E esse estágio hepático ele é um estado latente que a gente chama. Se ele não for tratado, a pessoa mesmo sem a picada de um mosquito, ela vai ter um novo quadro de malária. Então ela vai adoecer novamente por malária. A primaquina não pode ser usada por grávidas. Então, naturalmente, uma grávida que tenha malária vivax, ela vai ter, se for no início de gestação, ela vai ter malária subsequentes, porque ela não vai conseguir matar. Aí logo depois que tem um bebê, entra com o remédio ou não? Se não estiver amamentando, eu acho. Né? Na verdade, hoje é preconizada a terapia, salvo me engano, semanal de cloroquina ou mensal, aí eu não vou lembrar a posologia, mas a gente pode olhar no manual, com cloroquina. Então, como ela não pode tomar a primaquina para evitar que ela adoeça durante o quadro da gestação, ela vai tomar cloroquina controlando, então, esse parasita que vai estar no sangue, né, que saiu do fígado e vai para o sangue. Então, hoje, a terapia preconizada é essa manutenção de cloroquina. Aí com isso, você evita, né, toda a sequela da doença malária que pode ter impacto, né, nesse crescimento do feto. Então, para a malária vivax, isso é verdadeiro. E esse estudo, né, em questão que você falou, também teve um papel muito importante da Flor, que é pesquisadora da Fiocruz, da Fundação de Medicina Tropical, e tem um enfoque de pesquisas com esse público, né, com a gestacional, de todas as endemias que a gente tem aqui nesse público. Doutora Stephanie, uma das características do Plasmodium é o mecanismo de escape do nosso sistema imunológico, que dificulta o desenvolvimento de vacinas. O que já se sabe, do ponto de vista da biologia, sobre o Plasmodium vivax, que pode ajudar a gente a descobrir uma vacina? A forma como ele funciona e age dentro do nosso corpo vai fazer diferença no tipo de vacina que vai ser desenvolvida? Tem que ser uma abordagem não tradicional? Como é que é? Fale um pouco também sobre essa questão. O que a gente sabe bastante hoje, né, com o advento das ferramentas moleculares, no avanço desses estudos, nós temos muito mais compreensão do que está sendo produzido pelo parasita para ele sobreviver dentro do ser humano. O parasita da malária ele é muito complexo, né? Quando a gente vai dar uma aula para um aluno, ele fala, mas meu Deus do céu, como consegue ser tão complicado? Agora só imagina nós que somos jornalistas explicar isso para a maior parte da população. Olha, a gente... Porque ele vive em diversos ambientes, né? Então ele primeiro vive dentro de um vetor, esse vetor passa esse parasito para o homem. Ou seja, um carapanã, né? Para o pessoal entender. O vetor é um carapanã, um mosquito em outros lugares, muriçoca. Então o parasito sobrevive dentro desse bicho, né? Vai passar para o homem, dentro do homem ele vai passar por um lugar que é o fígado, depois do fígado ele vai passar para o sangue, e todos esses momentos, né, que o parasita vai mudando, ele é diferente. Então, ele é uma coisa dentro do vetor e um pouquinho diferente dentro do homem. Diferente como? O que ele carrega nele, então a roupa que ele traz é diferente. Então, uma roupa que ele está lá no mosquito é diferente da roupa que ele traz quando ele está no nosso fígado. O que é essa roupa? É o que o nosso sistema imune reconhece, basicamente o que ele está se vestindo. E se ele está diferente, então, quando ele entrou dentro do homem, ele era uma coisa, quando ele saiu do fígado, ele está diferente. Então, nosso sistema imune já fala, não consegue
consegue mais reconhecer. Então, isso tudo dificulta a gente gerar ações que protejam da infecção. Isso acontece até na infecção natural, né? A gente está falando, não é igual catapora, tive uma vez, não tenho mais, né? Você tem malária inúmeras vezes na vida. Então, essa inteligência e passar por diferentes formas faz com que esse parasita sobreviva, causa 1, 2, 3, e as 20 pesquisas infecções tentam, nas pessoas. vou colocar a vacina que localize ali com essa roupa onde? Onde seria mais fácil? Hoje, a vacina que a gente tem, que a gente falou da Mosquirix, por exemplo, ela está agindo no estágio que sai do vetor, que é o esporozoíto, e entra no fígado. Ela tenta inibir essa entrada dentro da célula humana. Então, é uma proteína que é a CSP, e ele tenta impedir que essa proteína se ligue e entre dentro da célula. Vai ser essa abordagem também com o Plasmodium vivax? Então, hoje existem diversas abordagens. Você pode olhar para essa parte do ciclo e hoje também se fala de olhar para múltiplas partes. Você pegar pedaços de cada um desses, então ao invés de fazer uma única roupa, eu olhar para todas essas roupas e tentar pôr numa construção de vacina. Então, hoje já se mistura, por exemplo, essa CSP com uma outra proteína que está lá no sangue. Então, se eu não conseguir proteger todos os parasitas por aqui e pega ele ali, né? Eu já pego ele ali. É exatamente uma peneira, ideia. quase que uma peneira ali. Então, hoje já se fala de construções, onde você possa pegar diferentes. E, inclusive, que você possa evitar que a forma que transmita o vetor esteja lá. Exista. Que aí a gente fala de estratégia de bloqueio de transmissão. Então, hoje, por exemplo, a vacina que você falou que eu estou conduzindo o estudo, ela olha para a CSP, que é essa proteína lá do parasita que saiu do vetor e entrou no homem, mas também olha para a proteína que é importante para que o parasita sobreviva no vetor. Então, a gente tenta fazer que essa formulação seja eficaz, bloqueando 2 partes do ciclo do parasita. E existem alguns que fazem 3, que olham para mais proteínas do mesmo etapa do ciclo, porque eu não consegui bloquear essa via, mas eu vou bloquear a outra. Né? Então, esses estudos que a gente entende como o parasita faz para entrar dentro da célula, nos dão alvos potenciais para criar essas vacinas. E todo esse conhecimento que vem se carregando ao longo dos anos é muito importante para preconizar esse desenvolvimento. Assim como o uso de modelos, como o voluntariado, né? Hoje a pesquisa no Brasil, a gente depende de que os voluntários da pesquisa aceitem participar. Então, é essencial para a gente, por exemplo, conhecer as pessoas que tiveram malária, qual é o tipo de anticorpo que ela tem no corpo delas, responde a esse alvo que eu estou produzindo. Então, tudo isso é muito importante, esse conhecimento que é gerado para a gente poder desenvolver melhores estratégias para controlar a doença. Doutora, eu tenho uma pergunta encomendada por alguns alunos que eu esqueci de fazer para a doutora Vera, que é outra cientista que esteve aqui com a gente, que pesquisa os nossos botos, né? Mas eu sei que tem muita gente que nos ouve e que está escolhendo carreira. Eu queria saber como é que a malária chegou na sua vida. Por quê? Olha, aquelas coisas que acontecem sem a gente entender como, né? Mas eu resolvi fazer biologia. Na verdade, eu queria... Quando mais nova, eu queria fazer medicina. E quando fui no desafio, né, de passar num vestibular, medicina sempre muito concorrido, aquele desespero de estar logo dentro da universidade, eu fui refletir sobre o que eu queria fazer na carreira e eu nunca quis atender um paciente. Eu sempre quis trabalhar com saúde, mas sempre pensei em pesquisa, sem nem entender o que era pesquisa naquele ponto da minha vida, né? Aí acabei, né, por lá, falei, não vou enfrentar esse desafio, vou fazer, na verdade, biomedicina, que eu na época queria fazer. E acabei indo fazer biologia por um destino, porque eu fui para a Unicamp, e a Unicamp tinha uma modalidade de ciências médicas, que era o que seria a biomedicina, e no ano que eu entrei, na verdade, não tinha mais essa modalidade. Então, eu acabei fazendo a tradicional biologia, que para mim foi maravilhoso, uma experiência, realmente me encontrei, porque é uma ciência básica, e como isso traz ferramentas únicas de conhecimento, né? Estudar a vida é muito, realmente, bonito de se falar e bonito de ser feito mesmo, é muito grandioso. E quando eu estava dentro da universidade, o que foi meu orientador de iniciação científica, então, né, acho que, não sei se todo mundo sabe, né, mas durante a graduação há a possibilidade de você fazer estágios de pesquisa, que são chamados de iniciação científica. Tinha uma vaga para um professor novo na universidade que tinha chegado da França. E aí vem meu nome, né? Stephanie, eu sempre quis morar na França, porque minha bisavó é francesa, da onde vem meu nome. Falei, nossa, ele veio da França para trabalhar com ele, porque ele
vai me mandar para a França. Nunca fui para a França, gente, mas ainda isso a trabalho, né? Fui visitar, infelizmente para trabalho não fui. Mas ele estava chegando da França e eu achei que era uma oportunidade de eu alcançar um outro sonho meu, né? Que era estar no Instituto Pasteur na França na época, né? Assim, bem ingênua. E acabou que a gente deu muito certo a nossa parceria. Eu gostei muito, mas eu não fui exatamente pela malária. Eu fui pelo orientador que poderia levar para a França e que na época estava com um grande projeto de malária. E claro, também porque eu sempre quis trabalhar com saúde. Então, mesmo fazendo ciências biológicas, né? A Unicamp em si é muito especializada, por exemplo, em melhoramento genético de plantas. Nunca foi a área que me fascinou. Eu sempre quis ir para imunologia, para parasitologia. Então, acabou casando, né? Foi um casamento. Eu trabalhei com o Fábio, que foi meu orientador, por 12 anos, da iniciação científica ao pós-doutorado. Antes de vir para parar aqui, né? Então, fiz toda a minha formação na Unicamp e com ele mesmo vim para Manaus para fazer meu projeto de pesquisa de doutorado e acabei me encantando por estar na área endêmica, por ser muito bem recebida por todos aqui na cidade e acabei vindo para cá melhor laboratório possível, né? Para quem trabalha. A vizinhança, tudo em torno. Stephanie, hoje se fala muito da pessoa ter de repente um contágio e não ter sintomas por causa do Covid, né? Isso ficou, tive Covid, mas não tive sintoma, isso acabou virando o dia a dia das pessoas. Mas eu lembro que alguns anos atrás, o doutor Wilson Alecrim e a equipe dele chegaram a pesquisar pessoas assintomáticas para malária. Sim, inclusive, o local de estudo dele foi aqui a comunidade próxima a Manaus, Nossa Senhora de Fátima. Na época, ele chegou à conclusão que mais ou menos 25% das pessoas que tinham malária eram assintomáticas. Era ainda um resultado preliminar e depois eu não acompanhei mais. Isso é muito complicado porque, sem saber que está doente, não toma o remédio. Não tomando o remédio, ela continua sendo transmitindo, um vetor. Não transmitindo para outra pessoa, isso é muito importante. Mosquito. O mosquitinho vai lá. Mas o mosquito que está ali na casa dela que se contamina. Então, o mosquito contamina a pessoa e é recontaminado quando ele pica aquela pessoa, né? Isso, eu acho que hoje em dia a gente consegue esclarecer melhor para a população, porque já se tem isso de ter a doença, como é o caso do Covid, e não ter o sintoma. Como é que evoluiu esse estudo de alguma maneira e qual a importância desses assintomáticos para o combate? Os assintomáticos vão ser o que a gente chama de gargalo para o controle da doença. Aquele que é o portador do parasita, né? A gente até não chama de doente, porque ele não tem o quadro clínico, que não significa que ele não tenha nenhuma sequela, tá, gente? São coisas distintas. A gente está vendo isso para a Covid, então ele é portador do parasita, ele transmite para o vetor, que esses estudos mais recentes têm mostrado isso, né? Então não basta ser portador, eu posso ser portador e não transmitir para ninguém. Também houve essa discussão da Covid, né? Portador assintomático de Covid, transmite, não transmite? Para a malária havia esse mesmo argumento. Será que esse portador assintomático? Porque o assintomático, ele normalmente tem cargas baixíssimas de parasitas, inclusive o teste diagnóstico preconizado, que é a gota espessa, muitas vezes não detecta, porque é tão pouco parasita que não consegue encontrar na lâmina. Negativo, né? É um falso negativo. E a gente acaba detectando por ferramentas moleculares. Então, aí você vai atrás do DNA do parasita e encontra o DNA desse parasita. Hoje a gente tem ferramentas bastante robustas, que a gente chama de PCR ultrassensível, que detecta esses assintomáticos, e eles são uma verdade, sim, são frequentes, e aí pior, né? Fizeram estudos que mostraram que o sangue dessa pessoa é capaz de infectar um vetor. Ou seja, mesmo com quase nada de parasita, que a gente só detecta olhando muito numa lupa bem ajustada, aí a gente consegue ver que tem uma importância para permanência da doença. E que se a gente talvez não avançar em ferramentas mais simples para detectar essas pessoas e dar o que a gente o que é chamado de tratamento após diagnóstico, né? Então fazer alguma ferramenta que seja simples, como um teste de gravidez, que você ponha um teste rápido, que você põe uma gotinha e detecta, tem parasita no sangue, inclusive quando ele é bem pouquinho, e aí eu preconizo um tratamento para eliminar esse portador, talvez seja difícil da gente chegar nessa meta malária de zero. Eliminar a malária, que hoje o Ministério da Saúde colocou o plano para 2035. É logo ali, né? E a gente acha, eu me lembro que eu fiz uma viagem para o exterior
para a Turquia, e lá os guias e tudo estavam explicando as cidades que foram dizimadas pela malária. E eu me lembro, dizimadas por malária. Deus, eu não sabia. Nós estamos falando há 2000 anos atrás. As cidades tiveram que ser deslocadas, as pessoas que sobraram e tudo. E a gente tende a achar, pelo menos à época, e olha, eu já era jornalista, na época cobria malária, mas eu nunca imaginei que a malária, hoje em dia, ela está em pequenos lugares, mas ela já foi um grande problema no mundo, né? E hoje, por exemplo, no Brasil, acho que tem alguns casos em Minas, se eu não estou enganada. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e a Amazônia. Ela está bem localizada. Mas existem outros lugares do mundo, além da África, da Ásia que você falou, mas assim, nesses 2000 anos, a humanidade já evoluiu muito no combate a essa doença, não é isso? Isso, exatamente. A malária ela era uma doença espalhada por todo o globo. Hemisfério sul e norte. Claro que mais ligada às regiões onde é mais quente, onde você tem o vetor. Né? Essencialmente você precisa ter o vetor. Mas existem vetores que são mais resistentes, que vivem em regiões mais frias, por exemplo. No entanto, as estratégias de controle funcionaram muito bem para essas regiões. Onde a gente tem ainda concentrado malária? Em regiões tropicais e subtropicais. Então, o clima, mas também regiões pobres, né? Regiões também de acesso remoto. Então, tem questões sociais envolvidas, questões geográficas, mas no Brasil, por exemplo, a gente tinha malária em todo o Brasil. E as estratégias que foram utilizadas, elas ainda são as mesmas para controlar a doença do que foi usada. Claro, usava-se DDT, que hoje não vai se usar, mas era uma forma de se matar o vetor, era o inseticida. Claro, aí o que aconteceu? Resistência, né? Também não é uma coisa boa de se usar, né, para o meio ambiente, etc. Mas a estratégia ela ainda é a mesma, controlar o vetor, diagnosticar, tratar, né, boas drogas que eliminem o parasita. E hoje o que é preconizado? Quanto menos casos você tem, mais fortemente você tem que acompanhar, fazer uma evolução, acompanhar, ver se aquela pessoa tomou o fármaco, se ela tomou inteiro, se aquilo de fato foi embora. Então fazer controles, que chama controle de verificação de lâmina. Então retornar para ver se de fato não tem mais parasita ali. Então eu posso considerar aquela pessoa curada, né? Acompanhar para ver se daquela cidade, né, os dados dizem que as pessoas estão tendo malária muito cedo novamente, que é um indicativo de que a primaquina não funcionou para matar o parasita hepático. E aí você tem alguma ação para controlar aquilo também naquela região. Então, controles, né? Hoje a gente tem informatização, né? Então, hoje o sistema de notificação de malária, ele é muito, muito importante. Você saber onde está tendo malária. E quanto mais rápido você souber essa informação, mais rápida é a resposta de ação. Porque, às vezes, o município, né, ele tem a informação, ele precisa passar para outra esfera também ajudar na ação. Então, é o que você falou, né? Qual que é o papel do município? O papel do município é diagnosticar e notificar. Então, tem que notificar, isso tem que ser centralizado, essa informação tem que ser avaliada, porque, é claro, dentro daquele município pequeno, ele não vai ter equipe para julgar, ele vai saber, está aumentando, mas ele não vai ter, talvez, o conhecimento tão grande para ter qual é o plano de ação. E aí a esfera dizer, não, você vai ter que fazer isso, vamos ter que ir para o controle vetorial. Então, essas ações, elas precisam existir. Mas, sim, por isso que se tem hoje um plano de eliminação de malária. Se conseguimos eliminar, então, para você ter uma ideia, nesses últimos anos, nós eliminamos malária de El Salvador, Argentina, Paraguai. Foram países considerados livres de malária. Malária zero. São nossos vizinhos, certo? Mas hoje, Brasil, Venezuela e Colômbia são 86% dos casos de malária da América. Concentrados aqui justamente na nossa área. Gente, a gente poderia aqui ficar falando mais muito tempo sobre malária, é um desafio realmente amazônico, né, de proporções amazônicas, mas nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a doutora Stephanie Lopes por esse tempo, né, por ter vindo aqui dar essa aula para a gente, para quem está nos acompanhando, sobre esse bichinho danado que é o Plasmodium. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite, por poder falar um pouquinho dessa doença e vamos nos cuidar e todos de olho aí na malária. É isso. E até a próxima, então. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Até.